dia 3 de março do ano de 2021, segunda semana da Quaresma, quarta-feira. Meus irmãos, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. Iremos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quem ama não aspira grandezas e sim serve. Jesus anuncia a sua morte como consequência de toda a sua vida. Enquanto isso, Tiago e João sonham com poder e honrarias, suscitando discórdia e competição entre os outros discípulos. Jesus mostra que a única coisa importante para o discípulo é seguir o exemplo dele, servir e não ser servido. Na nova sociedade que Jesus projeta, a autoridade não é exercício de poder, mas a qualificação para serviço, que se exprime na entrega de si mesmo para os outros e o bem comum. Apesar do testemunho de Jesus, os discípulos estavam atrelados aos esquemas mundanos, mostrando-se pouco sensíveis aos ensinamentos do Mestre. O pedido dos filhos de Zebedeu foi uma prova disto. Fazendo ouvido de mercador, quando Jesus revelou seu destino de sofrimento e morte, estavam preocupados em garantir para si os melhores lugares no reino a ser instaurado. Bem se vê que estavam longe de sintonizar com o reino anunciado por Jesus, pois imaginavam um reino onde os chefes se tornariam tiranos e os grandes se tornam opressores, por estarem revestidos de autoridade. No reino almejado por Jesus, a grandeza consiste em pôr-se ao serviço do semelhante, de maneira despretensiosa, e o primeiro lugar será ocupado por quem se dispusera a assumir a condição de servo. A tirania cede lugar ao serviço, e a opressão transforma-se em amor eficaz em benefício do próximo. Bastava contemplar
o modo de proceder do Mestre Jesus, que se autodenomina Filho do Homem. Jamais buscara ser servido, como se a sua condição de enviado do Pai lhe desse esse direito. Tampouco teve a arrogância de se considerar superior a quem quer que seja. Manteve sempre sua postura de servo, consciente da missão recebida do Pai, a ponto de entregar a sua própria vida para que toda a humanidade obtivesse salvação. Dera o exemplo no qual os discípulos deveriam inspirar-se. Para Jesus, a autoridade e o primeiro lugar no reino estão intimamente associados à capacidade de servir. O maior de vocês deve ser aquele que serve. Esta atitude fundamental do discípulo e da discípula configurará o quadro de carismas e ministérios, com a responsabilidade de atuar no mundo para transformar as realidades à luz da Palavra de Deus. Daí, algumas instituições que podem contribuir para compreender e assumir a missão da Igreja na ótica do serviço à organização e libertação de todo o povo de Deus. Assim, eu, você, somente responderemos fielmente à nossa vocação de servir quando nos tornarmos mulheres e homens em profunda sintonia e comunhão com o Deus da vida, sem esquecer nem deixar à margem, na luta de cada dia, os pobres e excluídos, que precisam e por isso devem ser servidos. Quantas vezes nos aproximamos de Jesus e sem discernimento pedimos coisas que não têm sentido? Quantas coisas desnecessárias e que julgamos ser essencial pedimos quando oramos? Por isso que, em todo instante, se faz necessário pedir auxílio ao Espírito Santo para que ele nos ensine a rezar. Até mesmo para orar, necessitamos do auxílio e da misericórdia do Pai. Outro ponto forte desta palavra é o ensinamento de humildade que Jesus vem nos trazer. Hoje, infelizmente, o mundo nos ensina que devemos sempre estar à frente, sermos os melhores, ter o melhor emprego, receber o mais alto salário. Enfim, devemos ter e ter. Em meio a isso, devemos agir de forma contrária. Jesus nos chama a sermos os menores, não contarmos vantagem do que temos ou do que somos, porém devemos agir de forma humilde, sempre procurando mais servir do que ser servido, amar mais do que ser amado, perdoar mais do que ser perdoado. Peçamos que o Senhor nos dê um coração manso e humilde, que no dia de hoje passemos a valorizar as coisas do alto e não as coisas terrenas. Nossa meta é o céu. Fomos feitos para sermos cidadãos do céu e o passaporte para lá é o amor e a humildade e por isso, humildemente e dobrados, devemos servir aos nossos irmãos e irmãs. Quem ama serve, e quem serve se faz pequeno perante os homens e se torna grande perante o Senhor. Que o nosso coração possa se abrir mais e mais para amar a Deus no próximo. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pai, transforma cada um de nós em servidores dos nossos semelhantes, fazendo-nos sempre prontos a doar a vida para que o teu amor chegue a todos os homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.